Meus irmãos, seja bem-vindo a esta série, Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Neste capítulo, que o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu, porque eu uso a Bíblia atualizada do Ferreira, o Atos dos Apóstolos é um livro formidável para você entender os primeiros cristãos primitivos. Entender aqueles cristãos primitivos é muito importante, porque o centro espírita é a volta daquele grupo, daquele trabalho. É para entender o trabalho. O espiritismo é a volta do cristianismo. O espiritismo tem Jesus como modelo e como guia. E aqueles primeiros cristãos mostram como é o trabalho do primeiros cristianismo. Por isso que aqueles grupos, você vai ver em todas aquelas casas, as primeiras, Casa do Caminho, a casa de Cesária, lá na Judéia, da Antioquia, as casas de Filipe, de Corinto, de Éfeso. Você vai ver sempre mais ou menos uma estrutura assim. Muita oração, muito fenômeno mediúnico que ele chamava profetização. Reunião de desobsessão, que ele dizia profetizar para afastar espírito imundo. Reunião de desobsessão. Reunião de curas, ele levava muitos doentes para ser tratados. Eles faziam isto. Muitas reuniões de profetização. Lia o Evangelho, não com ainda que não era o nome de Evangelho, as anotações de Mateus, liam, ia comentando para o grupo entender, ia pegando o que os discípulos ensinavam, como Jesus fez, para eles aprenderem os ensinamentos, as maneiras que curava, algumas que eles anotaram. E você vai ver também eles ajudando as viúvas, as pessoas carentes, os doentes, os obsediados, os miseráveis, que é o que o Espiritismo faz, como Emmanuel disse para o Chico. Chico, cuida dos irmãos do Calvário. O Espiritismo também, o que é que ele faz? Reunião de desobsessão, a oração, a leitura das obras de Kardec e do Cristo, para entender porque é uma continuação. O Espiritismo é a terceira revelação, está trazendo de novo o Cristo de volta para o entendimento. Mas você vai olhar, eles fazendo reunião de curas, reunião de desobsessão, oração, ajudando as pessoas carentes. É o mesmo trabalho, só agora com a simplicidade, que não podia ter aquela força mediúnica daqueles, mas nós sabemos, quando o médium toma o caminho do bem, espíritos superiores vêm ajudar. Então deve existir o máximo de respeito entre o outro, oração um para o outro, amar um entre o outro. Mas vamos na lição de hoje. É o capítulo 22, no versículo 22. Capítulo 22 do livro Atos dos Apóstolos. O Lucas escreveu e o Ferreira traduziu. Paulo livra-se de ser açoitado, é o título. Aí ele escreveu. Até esse ponto a multidão ficou ouvindo, porque Paulo estava falando, lembra lá no templo de Jerusalém, ele estava falando lá no pátio, porque os soldados levaram ele, pensaram que ele era um bandido e viram que ele não era, ele fala para as pessoas e vai mostrando o discurso que ele é judeu, que entende do assunto, que ele era da sinagoga, foi aluno do Gamaliel, vai explicando tudo, inclusive as primeiras perseguições dele, como é que ele viu Cristo, que ele veio para Jerusalém, explicando tudo. Até então, o ponto, a multidão ficava ouvindo o que ele estava falando em hebraico. Mas quando Paulo disse isso, começou a gritar muito com ele. Fora com ele! Mate porque ele não merece viver. Quando ele disse, que Jesus disse para ele que não iam entender ele lá em Jerusalém. Mate com ele, ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tirava sua capa e jogava poeira para o ar. E o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre o açoite fosse interrogado para saber que motivo estavam gritando assim contra ele. Ele mandou que desse o açoite. Quando estava amarrado com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Porque não podia fazer com o cidadão romano. Então Paulo usou a estratégia porque sabia que naqueles açoites ele podia ficar mutilado, porque era assim, era uma forma de acalmar as pessoas, que
Mas quando o centurião escutou isso, ele tomou um susto, porque não pode fazer isso com o cidadão romano, tem que ser julgado, pode ser açoitado se for condenado. Então o centurião, ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania, porque às vezes você conseguia cidadania comprando ou prestando algum serviço por mérito. Ao que o Paulo respondeu: pois eu tenho de nascença, já nasci romano. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoite. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Então ele manda soltar, não dar o açoite, ia levar ele para a fortaleza. Não ia mais permitir isto, não ia permitir. Então você veja como agora ele precisava ser escutado. O Paulo usa a estratégia, porque a estratégia vai ser importante, porque o Paulo vai ser para Roma. Aí Paulo, no dia seguinte, olha o que ele diz, no dia seguinte, querendo certificar dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que reunisse os principais sacerdotes de todo o sinédrio, mandando trazer Paulo, apresentou diante deles. Então agora o Paulo ia ser apresentado no sinédrio, mas o comandante ia assistir. Era diferente, porque ele disse: por que eles estão acusando? Agora começa os primeiros entendimentos. Então você vai ver, o Paulo ia ser açoitado, e eles faziam isto. Eles queriam matar o Paulo, mas não ia acontecer, porque Jesus aparece para o Paulo e diz para ele que ele fique tranquilo, que o testemunho que ele estava dando, ia dar no sinédrio, ali, era muito importante, porque esse mesmo testemunho ele ia ter que dar em Roma. E lá no sinédrio, o mesmo sinédrio que julgou Jesus e que condenou, e que julgou o Estevão, que o Paulo fazia parte e condenou à morte, ia querer julgar Paulo, mas o Paulo não ia ser morto ainda agora. Ele ainda ia demorar mais. O Paulo ainda ia para Roma. Depois ainda o Paulo vai para a Europa, vai até a Espanha, depois volta a Roma, é preso e aí ele vai ser morto em Roma, mas ele vai fazer o trabalho que está designado. Como Jesus diz: o meu evangelho será ensinado em Jerusalém, nas Judeias e até os confins do mundo. E agora está na hora de você entender esse Paulo. Para entender o Paulo, para você entender o que é um médium honesto, correto, um convite para você entender mediunidade e você saber mais cedo ou mais tarde que uso vai fazer da sua mediunidade. Conhece mediunidade? Ótimo. Se não conhece, leia o livro dos médiuns e comece a entender. Tem muitas obras falando sobre mediunidade de uma forma de você poder entender. O Chico tem muitos livros de mediunidade. O André Luiz tem muitos livros explicando detalhes de mecanismo da mediunidade. Existem cientistas pesquisando a mediunidade, hoje cada vez mais. E vai aumentar, porque agora vai aparecer o microscópio quântico, vai haver muito mais leque de você entender. Você imagina o espírito está aqui, vai falar com o médium, quantas reações vão acontecer ali, reações físicas, reações quânticas, reações químicas, quantas reações. Se sabe as informações que vão vindo desse perispírito na direção do corpo, sabe até por onde penetra a informação. Como é que faz essa penetração da glândula pineal, para o tálamo para os córtex. Já tem informações, reações químicas, reações físicas, tem bastante trabalho sobre isto. Quem tem um bom trabalho sobre a fisiologia da mediunidade é o Décio Iandoli. Vale a pena ler os livros dele para entender a fisiologia da mediunidade. Mas nós ainda vamos continuar nesse trabalho, nesse entendimento. O livro dos Atos dos Apóstolos, Espiritismo e Mediunidade.
Se você entende mediunidade, é mais fácil de entender o livro do Atos dos Apóstolos. Meu irmão, Deus te guarde, abençoe você, sua família, seus amigos. Muito obrigado pela consideração de estar ouvindo. Fale para seus amigos. Aumente esse entendimento para entender o fenômeno mediúnico. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro. Boa sorte, meu irmão. Fica com Deus.